Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa filosofia poderosa, a de Viktor Frankl. O mais incrível é que ela nasceu da pior adversidade que se pode imaginar, e mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, ela nos oferece um jeito profundo de entender a natureza humana, a nossa resiliência e, claro, essa busca que todos nós temos por um propósito. Vamos lá? Para começar, essa frase do Nietzsche, que o Frankl adorava citar, é basicamente o coração de tudo que a gente vai conversar. Ela captura a ideia central da obra dele de uma forma perfeita, sabe? O motor mais potente que a gente tem como ser humano é essa nossa busca por um sentido, por um porquê. Isso nos leva direto para o primeiro grande conceito da logoterapia, que é a escola de psicoterapia que o Frankl criou. Ele chamou de vontade de sentido. E a ideia aqui é bem radical, viu? A principal força que move a gente na vida não é buscar o prazer nem o poder, mas sim encontrar um significado para nossa existência. Olha, o que torna a ideia do Frankl tão genial é o contraste com o que se pensava na época. De um lado, você tinha a psicanálise do Freud, toda focada na busca pelo prazer, do outro, a psicologia do Adler, focada na busca por poder. Aí chega Frankl e diz: peraí, para ele, prazer e poder são consequências, não a causa. A motivação primária mesmo, aquela que nos empurra até nas piores horas, é essa vontade de encontrar e realizar um sentido. E a consequência prática disso é fantástica. Frankl usava essa metáfora do bumerangue, que é brilhante. Pensa só, se você tenta agarrar a felicidade de frente, ela escapa. A felicidade, segundo ele, não é o alvo, ela é o que acontece quase que sem querer, quando se está ocupado demais, vivendo uma vida com propósito. Ela é um efeito colateral, sabe? Um bônus que vem quando a gente se dedica a algo maior. Tá, mas então, que tipo de ser humano é esse que tem essa busca por sentido como força principal? Para responder isso, Frankl desenvolveu um modelo próprio da nossa Constituição. É o que ele chamou de ontologia dimensional. Frankl via o ser humano como uma unitas multiplex, um nome complicado para uma ideia simples. Somos uma unidade, mas com 3 dimensões que não se separam. Tem a dimensão somática, que é o nosso corpo, a biologia. Tem a dimensão psíquica, que é a nossa mente, com os impulsos, os pensamentos. E o ponto-chave, a dimensão noética, ou, se preferir, espiritual. É aqui que mora aquilo que nos torna unicamente humanos. E aqui, um ponto super importante. Quando Frankl fala de espiritual, ele não está falando de religião, de forma alguma. A dimensão noética é sobre a nossa capacidade de ir além, de transcender os determinismos do corpo e da mente. É a nossa fonte de liberdade, de responsabilidade e, claro, da capacidade de encontrar um sentido. Agora vamos focar um pouco mais nessa dimensão noética, porque é aqui que está uma das ideias mais otimistas e poderosas de Frankl. Ele via essa dimensão como o centro da nossa resiliência, a fonte da nossa força mais profunda. Então, para definir de forma bem clara, a dimensão noética é esse núcleo, esse, digamos, centro de comando existencial. É dali que nascem nossa liberdade de escolha e nossa responsabilidade. É o que nos permite tomar uma posição diante do que a vida nos apresenta. E aqui está o pulo do gato da resiliência humana para Frankl. Ele dizia que mesmo que nosso corpo, o somático, ou nossa mente, a psíquica, estejam doentes, essa dimensão noética, nosso núcleo espiritual, ele permanece saudável. É literalmente a instância que nunca adoece. O que isso quer dizer? Que a nossa capacidade de escolher uma atitude, a nossa liberdade interior, essa continua intacta, não importa o quão ferrado o corpo ou a mente estejam. E é a partir dessa dimensão noética sempre saudável que surgem 2 capacidades que são fundamentalmente humanas. Frankl via essas capacidades como as ferramentas que a gente tem na nossa caixa para navegar pelos desafios da vida. Essas 2 capacidades são o autodistanciamento e a autotranscendência. Pensa no autodistanciamento como a habilidade de dar um passo para trás e se observar de fora. Sabe, isso cria um espaço para a gente escolher como responder, em vez de só reagir no automático. Já a autotranscendência é a nossa natureza de olhar para fora, para o mundo. É o que nos direciona para um propósito maior que nós mesmos. E um exemplo perfeito de autodistanciamento em ação é o humor. Pensa bem, quando a gente consegue rir de nós mesmos ou de uma situação difícil, a gente cria uma distância. Naquele momento, como dizia Frankl, a gente se torna mestre da situação e não mais uma vítima dela. É uma arma poderosa da alma. E para a autotranscendência, a metáfora do olho é simplesmente perfeita. Um olho não foi feito para se enxergar. A função dele é ver o mundo lá fora.
Da mesma forma, a gente se realiza plenamente não quando fica focado no próprio umbigo, mas quando a gente se esquece um pouco de si para se dedicar a uma causa, para amar outra pessoa, para se entregar a um trabalho. Tudo isso nos leva a uma questão bem prática, né? Se o sentido é tão importante assim, onde é que a gente acha ele? Franco foi muito direto e desenhou 3 caminhos bem concretos para a gente descobrir o sentido na vida. Ele identificou 3 grandes avenidas. Primeiro, os valores criativos. É o que a gente dá ao mundo, seja no trabalho, numa obra de arte ou num simples ato de gentileza. Segundo, os valores vivenciais. É o que a gente recebe do mundo, como a beleza da natureza, uma música ou a experiência de amar alguém. E terceiro, e talvez o mais profundo de todos, os valores de atitude. É aqui que a teoria do Frankl mostra toda a sua força. Ele era realista. Ele sabia que a vida inclui o que ele chamava de tríade trágica: dor, culpa e morte. São sofrimentos que a gente não pode evitar. Mas, e esse mais é tudo. Mesmo quando tudo nos é tirado, ainda resta uma liberdade: a de escolher a nossa atitude diante desse sofrimento. E nessa escolha, podemos encontrar o sentido mais profundo de todos. No fim das contas, a filosofia de Frankl se resume a esta pergunta. A questão não é o que a gente espera da vida, mas o que a vida espera da gente. A liberdade e a responsabilidade final estão na nossa resposta. Diante daquilo que é inevitável, a escolha da nossa atitude é o nosso último e maior poder.